Hola chicos y chicas, muchachos y muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o maestro Daniel, maestro da língua espanhola. Vamos estudar? Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, galera. Hoje nós vamos trabalhar um pouco da morfologia da língua espanhola, né? Mais especificamente com as conjunções. Então, galerinha, eu sempre falo aqui, né, e falo em algumas outras oportunidades, que as conjunções, dentro das classes gramaticais, ela é uma das, se não a mais importante, para um aluno de terceira série do ensino médio, né? Isso porque, galerinha, tem uma parte do Enem, né, esse ano a gente fala muito de Enem porque é o ano de vocês, tá? Então, vocês, alguns, né, já estão estudando, né, por fora ou até mesmo dentro da escola, na parte de redação, né, produção de texto, redação do tipo dissertativo argumentativo. Então, por que eu digo que as conjunções são importantes? Porque as conjunções elas servem, né, como elementos conectores, né? Então, quando tem uma matriz de correção do Enem lá que diz assim, que estabelecer relações entre as partes do texto é uma das competências de se fazer uma boa redação. E para você estabelecer uma boa conexão entre as partes do texto, você tem que conhecer e dominar o conteúdo conjunção. Porque é justamente isso, né, que as conjunções servem para o quê? Para estabelecer relação, né? Relação de quê? De subordinação, ou de coordenação, né? Ou de dependência, ou de não dependência, para iniciar o período, para relacionar com o período anterior, né? Então, as conjunções ela tem essa função, né? E é uma função muito importante, tanto para a compreensão de textos, né? Porque muitas vezes os textos do Enem, eles estão voltados justamente para a nossa habilidade de inferir, né, através de uma determinada palavra ou expressão, né? E conjunção passa por isso. E também na parte de produção de texto. Slide na tela. Observe, né? Vamos falar da morfologia. O que é a morfologia? Né? A parte da gramática que estuda a estrutura, né? Ou seja, o que a palavra é, né? O cara crachá, né? Quando a gente fala morfologia, a gente fala de classe gramatical. Então, eu saber identificar cada palavra, né? O que ela é, que é o famoso cara crachá, faz parte da morfologia, né? Ou seja, se eu disser essa palavra aqui, ela é adjetivo, ela é verbo, ela é pronome, ela é artigo, isso é identificar, né? Morfologicamente uma palavra, tá? E aí, dentro da morfologia, nós temos as classes de palavra, né? Hoje nós vamos trabalhar especificamente as conjunções, né? Que fazem parte o quê? Das classes invariáveis. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que ela não muda de gênero, não muda de número, né? Ou seja, não tem sua forma masculina e nem sua forma feminina. Não tem a sua forma singular e nem sua forma plural. Ou seja, ela é usada para tanto faz como tanto fez, tá? Então, observe, né, que dentro das conjunções, nós temos aí, né, vários tipos de conjunções que trazem vários tipos de ideias, né? Então, observe que o quê? Dentro das classes das conjunções, nós temos a ideia de copulação, que é copulativa, que a gente chama aqui de adição, né? Nós temos a diminutivas, que na língua portuguesa a gente chama de comparativas, né? Que é uma coisa ou outra, que é o ou u. Nós temos lá as adversativas, que no português traz a ideia de adversidade, né? Então nós temos o pero, que é o porém, o sino, né? Que é o ou isso ou aquilo, ou se não isso, se não aquilo, né? Tem várias ideias. O sino ele cabe uma aula só para ele, né? Porque ele tem várias particularidades, né? Mas aí também tem o que? O mas, que é um dos mais utilizados, que é o mais. Tem o não obstante, né? Também tem o sin embargo, que é o no entanto, o não obstante. Aí nós temos também aquelas conjunções que traz a ideia de concessão, né? O que é concessão? Concessão seria algo assim, uma coisa que normalmente aconteceria, né? Não acontecer. Exemplo, estudou, mas tirou nota baixa na prova. Então, embora tivesse estudado, tirou nota baixa para a prova. Isso quer dizer o quê? Que esse embora, né, ele traz uma ideia de concessão. Por que, professor, concessão? Porque uma pessoa que estuda, o normal seria ela tirar nota alta, já que estudou, né? Ou seja, a consequência de tirar nota alta é estudar.
Se ela estudou, não tirou, isso é o quê? Uma concessão. Ou seja, uma ação, né, que foi consequência, que não foi natural, né? Que o certo de estudar é passar, né? Então a gente chama essa de concessão desse meio que como se fosse o oposto do que era para acontecer, né? Aí nós temos as completivas, né? Que são as cooperativas, que a gente chama aqui, né? No Brasil, esse que ele pode ser uma condição integrante, né? E também pode ser isso de um pronome relativo, ou condição integrante, né? Esse que, o se, depende. Nós temos as finales, que traz o quê? A ideia de finalidade, né? Finalidade, que é o para que, né? A fim de que. Nós temos as condicionais, que traz a ideia de condição, né? Que o mais conhecido é o se, né? Mas aí nós temos também o contanto que e outras palavras, tá? Ali eu trouxe só as principais. Nós temos as causales, que são de causa, né? Que temos ali a principal, o porquê, né? Então observa aí, né? Dentro das ramificações, as coordenadas e as subordinadas, né? Coordenadas são aquelas as orações, né? Independentes, que ela se dividem e a segunda não depende da primeira, né? Justamente as adversativas de adversidade, copulativas, né, que são as aditivas, as distributivas, que aí no caso é uma especificidade da língua espanhola, que não tem na língua portuguesa, essa parte aí da conjunção. As diminutivas, que são as comparativas, né, e as explicativas. Do outro lado também a subordinada, as de modo, consequência, né, condição, etc. Então vamos aqui para a nossa aplicabilidade. Tirinha da Mafalda diz: ânimo, que este quedo assim porque hay que ver la que tú no quer passar, pero vas a ter que vos va a ir mejor. Ou seja, ânimo, né? Que este ano que passou se quedou assim, né? Ou seja, ficou assim, porque hay que ver las que tuvo que passar. Ou seja, passou a data, né? A gente trocou 31 de dezembro pelo primeiro, ou seja, mudou de ano, cambiou de ano, né? E aí vamos a ver o que vai vir de melhor, né? Ou seja, ano novo, vida nova. Então observe que o porquê, né, é de explicação, né? E o pero de adversidade, né? Traz a ideia oposta, tá? Tirinha 2. ¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Não seria tão bonito o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos, né? Felipe faz essa indagação a Mafalda. E aí chega o Manolito e fala, não, pedaço de extremista, né? Fala, não, pedaço de extremista. Então observe que esse si que está ali destacado, né? Ele traz a ideia o quê? De condição. Ou seja, a condição, né, para o mundo ser mais bonito seria se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos, ou seja, leitura mais importante que dinheiro, né? Essa é a crítica. E na segunda tirinha, né? Mafalda ali na primeira ali ela acorda, olha para o lado e pensa, né? Cuesta juntar ânimos para barrar al mundo, né? Ou seja, custa juntar ânimos, né, para baixar o mundo ou para juntar ao mundo. E aí esse para, né, no Abissema, que era o quê? Ele traz uma ideia de finalidade, né? Que para baixar o mundo é necessário o quê? Juntar ânimos. E aqui, galerinha, nós vamos para nossas atividades práticas. Vamos observar, né? Olha só. Ser acabado el hambre e la pobreza no mundo. Ou seja, a fome e a pobreza se acabado no mundo? Uma pergunta, né? Se suprimiram as armas nucleares, ou seja, já acabaram as armas nucleares? Se, pergunta ao pai dela, né? Sim? Este bueno, creio que não, hija. Né? Ela disse, não, eu acho que não acabou nada disso. Então Mafalda diz, então, para que queremos cambiar de ano, né? Ou seja, então, para que queremos mudar de ano? Não há sentido nenhum, né? No ponto de vista dela, mudar de ano se não mudar algumas práticas aí, né? Que há desde que mundo é mundo. Fome, pobreza, destruição, guerra, né? Então, aqui a pergunta quer saber
para que, né? Ou essa palavra aí, qual a ideia que ela traz? Causa, finalidade, adversidade, condição, conclusão. Alternativa correta, finalidade, né? Que ela diz, então, para que mudarmos de ano se não mudarmos as práticas? Então, finalidade. Aqui, né? Adiós, chica. Adiós, Felipe. Esse Felipe é muito bueno, não? Ou seja, esse Felipe, ele é legal, né? Ele é muito bom. É de grande aceitação em Europa e Estados Unidos, né? Então, é de grande aceitação na Europa e Estados Unidos. Isso, aqui vem, ou seja, isso, aqui vem. Ah, que nada, é bueno, se não é grande aceitação em Europa e Estados Unidos. Ou seja, se a pessoa não é aceita não aceita na Europa nem nos Estados Unidos, não é nada. Então, a palavra destaque, galera, é aquela palavrinha ali, né, que está destacada entre o Europa e Estados Unidos, tá? Na verdade, ali a marcação está em cima, tá equivocada, tá? Considerem ali que a palavra destaque é essa letra ali Y, que na língua espanhola chamamos de Y, tá? Então, Europa e Estados Unidos. É a ideia de quê? Causa, finalidade, adversidade, condição, adição, né? Então, pessoal, nessa pergunta aí nós temos a resposta à adição, né? Europa é um país, Estados Unidos, outro país. Na verdade, a Europa é um continente todo, né? Não é só um país. Mas Estados Unidos é um país, tá? Então, o I, ele traz uma coisa a outra, ou seja, uma adição. Questão 3. No puedo tomar a sopa porque estoy en una visita de pulso, tembleque, e se me cai toda vez, né? Ou seja, mãe, eu não posso tomar sopa, né? Porque eu sou uma velhinha, que não tenho nem dente e eu uso dentadura. E quando eu vou tomar sopa, a chapa cai, né? Cai dentro da sopa. E aí a mãe de Mafalda diz, está bem, venga la cuchara e te doy la sopa. Ou seja, então me dá aí a colher que eu mesmo dou ela para você na sua boca. Mafalda diz, passa que sou berrita, pero não estúpida. Ou seja, acontece que eu sou uma velhinha e não estúpida. Então aí, observe, né, para quem já conhece a tira da Mafalda, Mafalda ela detesta sopa, né, e ela faz de tudo para não tomar sopa, né. E toda vez que ela tem que tomar sopa, ela faz aquela birra, né, faz uma confusão. Então, nessa tirinha aí, né, nós temos a palavra em destaque ali, o pero, que é o nosso porém, né. Então, o que acontece que eu sou uma velha, né? Porém, não estúpida, né? Então, esse pero, ele traz a ideia de quê? Causa, finalidade, adversidade, condição ou adição. Então, o pero, né, galerinha, ele traz a ideia de quê? De adversidade, ou seja, uma ideia oposta. Eu sou velha, mas não sou estúpida, né? E para finalizarmos aqui nossa última questão, né? Ali, ó, el ano que viene existe realmente será uma das tantas coisas que se disse que não viene logo viene, né? Ou seja, ano que vem, ano novo, dizem que coisas vão melhorar, mas nunca melhoram e fica na mesma, né? Então nós temos a palavra luego ali. Ela traz a ideia de que causa, consequência, diversidade, condição ou adição. Resposta correta, consequência, né? Ou seja, todo ano diz a mesma coisa e logo acontece a mesma coisa, né? Então, uma consequência. Aqui chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Hasta luego!